pensará, maior, ou uma das maiores, é aquela proporcionada pela decepção com Deus. Sim, irmãos, pode-se decepcionar com Deus. Apesar de uma palavra como essa não estar nos lábios dos decepcionados, pois dificilmente eles têm a coragem de dizer que são decepcionados com Deus, no processo da escuta, você tem a clareza de que o que está presente é uma decepção. E isso ocorre com mais frequência do que você possa imaginar. É uma multidão crescente a dos decepcionados com Deus. E essa decepção, ela desencadeia diversas doenças emocionais. Não só emocionais, são doenças na alma, no corpo. Uma sucessão de desgraças para o ser se dá a partir dessa decepção. O ser fica angustiado e afligido. A questão é o que está por trás dessas decepções. O que ocorre para que essa decepção com Deus se instale? Uma das coisas que eu percebi é que a decepção com Deus não é uma crise de fé. Coisa interessante. Não se trata de uma crise de fé. Em geral, nenhum decepcionado tem crise de fé. Pelo contrário, eles querem demais. Não se trata de um momento de dúvida. O que ocorre, na verdade, é um desencontro entre a expectativa e a realidade. O grande problema daqueles que estão decepcionados com Deus é que aquilo que eles esperavam não se configurou realidade. Aquilo que eles esperavam e que tinham por certeza que ocorreria em razão de suas relações religiosas com o sagrado, seria uma realidade. E essa expectativa não realizada produz aquilo que eu estou chamando de decepção com Deus. E a nossa geração, desde o advento do pentecostalismo, sucedendo-se ao evangelicalismo, e principalmente ao que nós chamamos de neopentecostalismo, que a religiosidade cristã se tornou marcada por uma ideia obsessiva de sucesso. Sucesso é uma palavra não só do mundo como um todo, mas também do mundo religioso. A igreja comprou a meta capitalista. A igreja aderiu ao progresso e à concepção de sucesso, e atrelou a sua mensagem à ideia de sucesso. E Deus passou a ser, dentro desse esquema, apenas a garantia de que eu alcançaria o sucesso. Deus passou a ser o meio pela qual eu iria executar o meu projeto. A religiosidade contemporânea conseguiu fazer de Deus algo que em nenhum outro tempo da história da religião se fez com tanta maestria, com tanta perfeição. Transformar Deus no meio, numa estrutura não de fim, mas de meio, porque o fim não é Deus, o fim é o alcance do meu propósito
do meu sucesso, da execução dos meus planos. Então busca-se a Deus como um mecanismo que garante o sucesso. Busca-se a Deus como uma plataforma que me impulsionará para o sucesso. Essa é a ideia que desenvolvemos de Deus nos tempos atuais. E toda a nossa religiosidade passa a ser marcada por isso. Quando oramos, Deus é apenas um meio. Porque nós não oramos por causa de Deus, para Deus e por Deus. Nós oramos a Deus como um meio por causa dos nossos objetivos, por causa dos nossos anseios, por causa dos nossos projetos. Nós não vamos à igreja por causa de Deus, para Deus, mas vamos à igreja e Deus se tornará um meio que naquele lugar eu alcançarei os meus projetos, os meus sonhos e a realização dos meus desejos. Deus é meio, Deus é instrumento. E aí nós voltamos à mais antiga das religiões, o cristianismo neopentecostal, e que acabou influenciando todas as correntes cristãs da contemporaneidade, se tornou a religião mais primitiva da terra. Porque quando os homens ainda não estavam no seu estado racional desenvolvido amplamente, a religiosidade que marcava a cultura primitiva era da mágica, onde Deus era um meio para eu conseguir acalmar a natureza, para eu conseguir obter algum tipo de benefício. A minha relação com Ele era totalmente mediada pelo objetivo. Nós conseguimos resgatar isso. Não é à toa. Eu costumo dizer essa frase aqui, não por algum tipo de sentimento negativo, porque eu não tenho esse problema em relação a números de pessoas. Para mim, se um ouve a mensagem e é salvo, isso já é a alegria para a eternidade. Mas sociologicamente, eu como sociólogo posso dizer isso. Sociologicamente está posto isso no mundo, de que nesse exato momento, 10h30 da manhã, existem catedrais do sucesso lotadas de gente. E não se trata porque o pregador de lá é mais bonito que eu, porque eu duvido. Não se trata de um pregador ser mais eloquente, ou falar melhor, ou ter mais inteligência. O pregador também é só um detalhe nessas congregações. Pode ser qualquer um. Até porque Deus pode ser qualquer um. Porque o que importa nessas comunidades não é o pregador, muito menos Deus, mas o sucesso. O que eu tenho nesses grupos que pode dar conta de eu realizar meus sonhos? Isso lota qualquer lugar. Não tem vendedor mais de sucesso do que vendedor de sonhos. O problema é que nós desenvolvemos com isso uma ideia completamente equivocada sobre Deus. Completamente. Fazendo de Deus uma espécie de resolve problemas. Fazendo de Deus uma espécie de elemento, porção mágica para resolver todos os meus problemas. E detalhe, chegamos num nível que esse Deus resolve problemas, tem que resolver os problemas mais corriqueiros da nossa existência, a ponto de qualquer um de nós chegar a ficar irritado e questionar inclusive os céus e tudo que há nele, porque o nosso pneu furou no caminho do trabalho. Furou o pneu, aí a gente já para aquele momento e faz uma ameaça ao todo cosmos. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu que o meu pneu furasse? Porque na cabeça de um indivíduo desse, Deus tem que dar conta de todos os problemas da vida dele, dos mais corriqueiros aos mais complexos. Deus não pode deixar meu pneu furar.
Afinal de contas, eu tenho que chegar no meu trabalho às 8 horas da manhã. Então Deus tem que fazer com que o sucesso de eu chegar às 8 horas da manhã no meu trabalho se execute. Então ele não pode atrapalhar. Se Satanás está fazendo isso, que o Senhor o repreenda nesse momento e faça o meu pneu encher de novo. É assim que funciona. O pneu enche. O pneu enche. Se duvidar, o pneu enche. É isso que as pessoas têm ensinado sobre Deus por aí. Mas aí você pode perguntar, mas Ivo, não é assim não? Deus não se importa com todos os detalhes da nossa vida? Não foi isso que nos ensinaram? Cada detalhe da minha vida Deus vai se importar. Então por que ele deixou o pneu furar? É mais um detalhe da minha vida. Que mal, meus queridos, que mal fez a alma ocidental cristã, evangélica, esse tipo de doutrina. Que mal, grande mal fez a nossa alma esse tipo de doutrina. Porque elas produziram em nós uma sensação de, quando não alcançado o sucesso, de abandono, de injustiça, de traição. A sensação dos tantos que eu atendo decepcionados com Deus é essa. Eles foram abandonados. Deus deve ter esquecido. Deus deve ter me traído, porque eu fiz tudo que deveria ter feito. Diz a pessoa. E mesmo assim Deus não me ouviu. Aí ao escutar essas pessoas eu questiono, será que é errado esperar algo de Deus? Entre tantos decepcionados, será que é errado esperar algo de Deus? Será que a solução então é não esperar nada de Deus? Claro que não. A questão é que antes de esperarmos algo de Deus, nós precisamos entender como é que se dá a relação entre a criatura e o Criador. Porque nós somos enganados por esse tempo e pelos pregadores deste tempo. Porque na maioria das vezes, os decepcionados com Deus, eles se questionam. Eles questionam a Deus, perdão, mas eles jamais se questionam. Eles não se avaliam. Eles não percebem suas motivações. Eles não percebem os sentimentos. Por exemplo, eles não percebem o que eu acabei de dizer até aqui. Que Deus era um mero instrumento de meio. Eles estão claramente utilizando Deus como uma ferramenta. Não são adoradores de Deus. Não amam a Deus. Deus é uma mera ferramenta, mas eles não percebem isso. Eles não percebem isso. Por quê? Porque eles estão tão aficionados em questionar Deus que eles não questionam a si mesmos. Eles não avaliam as próprias motivações. São tão egoístas nas suas expectativas que nem percebem e fazem a Deus apenas um instrumento para as suas vaidades. Eles não percebem. Eles desejam estabelecer uma relação de troca com Deus. Detalhe. Desejam estabelecer uma relação de troca como se eles tivessem garantia ou condições de cumprir a parte que lhes cabe. A ilusão desse tempo é tão grande que nós estabelecemos uma relação com Deus estilo Edir Macedo, que é: Deus é obrigado a lhe abençoar se você cumprir sua parte. Massa, até aí parece até uma lógica de retribuição. Só que o homem é tão idiotizado por esse tempo e por esse tipo de mensagem que ele acredita que ele está cumprindo a dele e que é Deus que está faltando com a parte dele, porque ele fez a dele. Olha o nível de perturbação mental desse tempo. O indivíduo acha que consegue garantir para Deus
a sua parte no trato. Você vai lembrar aquela historinha de Abraão, lembra? Acho que foi Abraão, se foi Abraão, você me conserta aí, os que conhecem mais de Bíblia do que eu. Quando Deus fez um pacto com Abraão da circuncisão, ele disse: ó, eu vou lhe abençoar, então nós vamos fazer um trato. Você faz sua parte e eu faço a minha. Só que no meio da noite, Deus fez Abraão dormir e passou, porque cada um tinha que passar entre as partes do animal, que era um rito da antiguidade. Quando se fazia um trato, pegava um animal, partia ele no meio, cada um passava por essas partes, garantindo que se uma das partes não cumprisse o acordo, teria um fim semelhante ao do animal. Só que o problema, houve esse acordo com Abraão, mas Deus fez Abraão dormir e só Deus passou. Dizendo o que esse texto, de forma metafórica, nos diz. Deus sabe que a gente não tem condição de passar por animal desse junto com ele, meu amigo. Vai fazer acordo com Deus de onde? Vai pagar a tua parte como? Vai garantir tua parte no acordo de que forma? Mas a ilusão desse tempo